Sabrina, sou professora de matemática e hoje a aula é para o 7º ano. Dando continuidade no conjunto dos números inteiros, eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui no slide. Hoje a gente vai ver a resolução de expressões que envolvam potenciação e radiciação de números inteiros. Primeiro vamos fazer uma observação. Nas expressões numéricas envolvendo operações com números inteiros, as operações e sinais de associação devem ser efetuadas na seguinte ordem. Primeiro, as operações. A primeira coisa que nós resolvemos numa expressão é a potência e a radiciação. Aqui vier primeiro, na forma de leitura, tá bom? Depois que e aí são esses... Só para a gente representar, para não esquecer o que seria a potenciação e o que seria a radiciação. Depois que resolvê-las, a gente vai para multiplicação e divisão, também na ordem que aparecer, que é o sinal de vezes e o sinal de divisão. E depois que resolver elas, a gente resolve a adição e subtração. É a última coisa que a gente faz. Os sinais de associação também seguem uma ordem. Primeiro, a gente elimina tudo que está dentro do parênteses. Quando os parênteses sumir, a gente começa a eliminar os colchetes. Depois dos colchetes, vem as chaves. As chaves é a última coisa que a gente elimina se ela tiver na expressão. Sempre seguindo essa ordem, tá? Lembrar sempre desses sinais de associação. E lembrar que é na ordem que eles aparecem, mas seguindo a ordem do 1, 2, 3. Quem vai primeiro, quem some depois e quem some por último. Agora a gente vai fazer um exemplo onde envolve todas as operações e os sinais de associação. Parece grande, parece difícil, mas não é, tá? Vou colocar aqui no cantinho nosso sinal os nossos parênteses, colchetes, chaves e a ordem que eles têm que ser resolvidos, de cima para baixo, que tem que eliminar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, é o parênteses, tá vendo? Que é a primeira que a gente precisa eliminar. Então, independente se for soma, subtração ou não, eu tenho que eliminar o que está dentro do parênteses. Então, vai ser esse menos 2 mais 8. Mas observa que eles estão dentro de um parênteses com potência, está elevado ao quadrado. Então, ele ainda vai permanecer no parênteses. Eu vou abrir as chaves e resolver. Menos 2 mais 8. Podemos pensar em forma de dinheiro. Eu tenho uma dívida de R$2, mas eu arrumei R$8 para ir pagar essa dívida. Eu vou conseguir pagá-la e ainda vai me sobrar um troco. Se é um troco, é um dinheiro que eu tenho, eu represento com o sinal de mais. Então, vai sobrar mais 6. Lembrar de colocar elevado ao quadrado, porque tem o quadrado ali. Aí, eu repito o resto, até menos 3 vezes... Abre colchetes e aqui abre as chaves, o parênteses, desculpa. E aqui a gente pode resolver também essa radiciação dos dois números. Mas ainda vai ficar dentro do parênteses porque eu tenho uma adição ali. Aí resolvendo essa raiz quadrada de 16, a gente pode fazer que nem aprendemos na aula de radiciação. Fazer por fatoração. Fazer aqui no cantinho. Eu tenho 16 e eu vou dividir pelos números primos do menor para o maior. Começando pelo número 2, já que 16 é um número par, né? Então, eu vou dividir ele por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 ainda divide por 2, que dá 2. E 2 divide por 2, que dá 1. Aqui eu acabo a parte de fatoração e eu faço o quê? Eu vou juntar esses números primos que eu usei para dividir, que na verdade só usei o 2, para juntá-los de 2 em 2, porque o índice da minha raiz é ao quadrado, né? 2. Então, vamos juntar de 2 em 2. 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado, e 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Eu pego esses 2 ao quadrado e substituo dentro aonde o 16 está. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. E aí, como a gente aprendeu? A gente vai cortar os expoentes com o índice.
porque eles são o mesmo número. Cortando, vai me sobrar só o 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, é esse 4 que é o resultado da raiz quadrada de 16. Eu vou colocar ele aqui, mais a raiz quadrada de 4. Esse aqui é bem pequeno, então dá pra gente fazer de cabeça. Qual o número que vezes ele mesmo vai dar 4? O 2, porque 2 vezes 2 é 4. Fecha o parênteses, fecha o colchete, dividido por 3 e fecha o colchete, né? E as chaves. E divide por menos 5. Pronto, o resto eu só reescrevi. Agora eu vou fazer uma outra parte. A gente ainda tem 2 parênteses para resolver ali dentro. Então, eu vou fazer esse primeiro aqui, que é mais 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado. Eu tenho que repetir o 6 multiplicando ele. 6 vezes 6. 2 vezes, porque o meu expoente é 2. 6 vezes 3... 6 vezes 6, desculpa, é 36. Então, eu vou abrir as chaves e colocar o 36. Menos o 3 vezes, abre o colchetes e eu vou resolver aquele outro parênteses. 4 mais 2, 6. Dividido para 3 e o resto eu só reescrevo. Agora, a gente vai fazer o que está dentro do colchetes. Aquele 6 dividido para 3. E aí, assim, a gente consegue eliminar esse colchetes também. Lembrando da ordem, a gente acabou de eliminar os parênteses e agora a gente vai eliminar os colchetes. 6 dividido para 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6, né? Então, coloco 2, fecha as chaves, dividido para menos 5. Agora, ó, a gente tem que resolver, tá vendo que aparece aí dentro das chaves? Mais 36 menos 3. Eu não posso resolver isso antes de resolver a multiplicação. Lembra que a adição e subtração se resolve depois que eliminar a multiplicação e a divisão. Então, como eu tenho essa multiplicação, eu vou reescrever e resolver o menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2. Aqui a gente tem que fazer o jogo dos sinais, para não esquecer do que é, ó. Menos, o 3 tem o menos e o 2 não aparece sinal nenhum, então eu sei que é um mais. Menos vezes mais é a primeira linha da nossa tabela, dá menos. E 3 vezes 2 dá 6, menos 6. E aí eu só reescrevo o resto, ó. Ok. Agora sim eu consigo resolver o que está dentro das chaves para depois fazer a divisão com menos 5. 36 menos 6. Eu tenho R$36 e vou comprar alguma coisa e gastar R$6. 36 menos 6, 30, dividido para menos 5. Agora a gente tem uma divisão com números inteiros. E como a gente também já viu, a regra dos sinais também vale para a divisão da mesma forma que vale para a multiplicação. Então, eu posso só transformar aqui os meus sinais dentro da tabela. E aí eu faço, ó, na frente do 30 não tem nenhum sinal. Então, eu sei que é mais, é um sinal de mais. Mais dividido para menos é a terceira linha da nossa tabela, dá menos. E 30 dividido para 5 dá 6, menos 6. A gente resolveu essa nossa primeiro exemplo de expressão numérica, tá? Sempre seguindo a ordem de eliminação, do que vem primeiro, do que vem depois, e obedecendo a regra dos sinais. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 2. Essa vai ser a nossa expressão numérica agora. Vou colocar aqui novamente, né, os sinais de associação, as operações e a ordem com que a gente tem que começar a eliminar. Então, o primeiro que eu vou fazer é o que está dentro do parênteses. Mas ele ainda vai permanecer o parênteses porque tem a potência ali em cima. Então, eu vou repetir, menos 6 menos, abrir as chaves e o colchete e resolver a raiz de 25. Colocando aqui também a potenciação e resolvo a raiz de 25. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? O 5, porque 5 vezes 5 é 25. Menos, e o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? O 7, porque 7 vezes 7 é 49.
E aí o resto eu só repito, ó. Só vou reescrever eles aqui embaixo. Agora vou resolver o que está dentro do parênteses. Repito até chegar lá e faço 5 menos 7. 5 menos 7 dá menos 2. É como se eu tenho R$5, mas compro alguma coisa de R$7, então eu vou ficar devendo. Por isso que tem o sinal de negativo. E aí o resto eu reescrevo. Agora eu resolvo essa potenciação que está dentro do parênteses. Eu repito o 6 menos, e aí eu faço aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado, eu repeti esse menos 2 duas vezes. Fazendo a regra dos sinais, menos vezes menos, com o auxílio da nossa tabela, é a segunda linha, vai dar mais. E 2 vezes 2 dá 4. Resolvi, coloco o 4 e o resto eu reescrevo. Agora eu vou resolver essa potência. Eu repito até o 4 vezes 3 ao quadrado. É 3 duas vezes. É o 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Menos, eu consigo resolver essa outra, eu vou resolver aqui embaixo, ó. Agora eu tenho duas multiplicações. 4 vezes 9 e o 6 vezes 4. Eu vou resolver esses 4 vezes 9, que dá 36, menos 6 vezes 4 dá 24. E o resto eu reescrevo. Agora eu vou eliminar o que está dentro do colchetes. 36 menos 24, que dá 12 dividido para 2. E agora só falta eliminar o que está dentro das chaves. 6 menos 12 dividido para 2 também é 6. E 6 menos 6 dá 0. O último exemplo rapidinho, agora que a gente já pegou embalo, vou colocar os sinais de associação, as nossas operações, e a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. Raiz cúbica de menos 8. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Eu sei que vai dar menos 2, e eu vou mostrar para vocês por quê. Porque se eu repetir o menos 2 3 vezes lá, ó, como vocês estão vendo, e fazer o jogo dos sinais, botar a nossa tabela, menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Olha aí na tabela. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Dá exatamente o que está lá dentro. Então, eu sei que o nosso resultado aqui é menos 2. Vezes, tá vendo que também eu tenho uma raiz cúbica de 8? Só muda o sinal, então eu sei que a minha resposta aqui vai ser 2 também, só que 2 positivo, né? E aí eu faço vezes 2, mais... Aqui eu consigo resolver essa potência. Fazer aqui em cima, ó, qualquer número elevado a 0 dá 1, tá? Não esqueçam disso, isso é a parte da propriedade, a parte das regras. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, eu sei que esse 4 elevado a 0 vai dar 1. E reescrevo o resto. Resolvendo meu parênteses aqui ainda, eu vou reescrever as chaves e um parênteses vai dar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais menos 2 vezes 1 dá ele mesmo, né? Dá o menos 2. E reescrevo o resto. Agora, eu vou resolver, ó, essa operação, essa jogada com os sinais aqui. Mais vezes menos dá menos. Ou eu posso pensar como a gente estava fazendo a adição. Eu estou somando uma dívida, então eu só acrescento menos 2. Fica menos 2 e eu reescrevo o resto. Agora eu vou eliminar o que está dentro do colchetes. Menos 4, menos 2. Imagina assim, tu tem R$4 de dívida e tu vai lá e compra mais. Tu vai ficar com mais R$2 de dívida. Então, vai ficar menos 4. Tu vai somar a tua dívida. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Mais o 10 elevado a 1. Agora, mesmo 10 elevado a 1, eu repeti o 10 uma vez. Então, vai ficar o próprio 10. E menos 6 mais 10 dá 4. Eu tenho uma dívida de 6 e tenho R$10 para pagar. Vou lá, pago e me sobra um troco de R$4. Por isso, o sinal de mais. Bom, gente, essa foi a nossa aula de expressão numérica. E
Lembrem-se de sempre ver os sinais de associação, ver a ordem de resolver as operações, tá? Sempre elimina os parênteses, elimina os colchetes e só então elimina as chaves. E se tiver a multiplicação no meio, primeiro a multiplicação e a divisão, para depois a soma ou subtração, e assim sucessivamente. Observem isso, façam passo a passo, reescrevam sempre que precisar. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e ver lá todas as aulas quantas vezes for necessário, tá bom? Obrigada!